Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de ensaios mecânicos. Você está no canal de YouTube do curso de Fabricação Mecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Hortolândia. Eu sou o professor Augusto, e nessa quarta aula dessa série de vídeos sobre ensaios mecânicos, a segunda delas sobre ensaio de tração, a gente vai discutir um pouco sobre dois tipos de comportamento de material. Não só sobre isso, mas nosso objetivo sobre essa aula é definir bem o que são os comportamentos de materiais frágeis e materiais dúcteis. Pois bem. Então, na aula passada a gente explorou bastante, né, em linhas gerais, claro, mas a gente falou bastante sobre os aspectos do procedimento de um ensaio de tração. Então, a gente explicou como é que eram os corpos de prova, explicou por que essas coisas eram padronizadas, explicou como é que o corpo de prova era montado dentro de uma máquina de tração, explicou como é que a máquina de tração consegue, uma máquina de ensaios, né, seja de ensaios universais, uma máquina só de ensaio de tração, qualquer tipo de máquina que você estiver utilizando. A gente explicou como é que essa máquina é capaz de medir o que está acontecendo ao longo de um teste de tração, de um ensaio de tração, medindo as forças que estão sendo aplicadas, geralmente através de uma célula de carga numa travessa móvel, e as deformações que estão ocorrendo sobre o corpo de prova, especificamente sobre a seção útil do corpo de prova, seja utilizando um extensômetro, né, que é um equipamento que é capaz de medir mecanicamente as deformações que estão acontecendo, o alongamento que está acontecendo naquele corpo de prova, ou com medições visuais, medições de imagem sobre essa mesma seção útil. Tá? Então a gente explicou bastante sobre como que esse ensaio acontecia, e no final da aula eu deixei vocês com dois links, né? Eu tentei até passar o videozinho, não funcionou dentro do meu próprio vídeo. Tentei passar para vocês dois videozinhos sobre qual era a cara de um ensaio de tração, como é que acontecia essa deformação que a gente vinha tanto falando nas aulas anteriores, tá bom? Então o que eu quero discutir agora é como que se comportam os materiais durante o ensaio de tração. A gente tinha feito uma aula anterior, a aula 1, né, depois daquela aula 0 de motivação, a gente tinha feito na aula 1 um recapitulativo da parte de tecnologia dos materiais que explicava como é que acontecia dentro do nível atômico, né, lá dentro da rede cristalina desses materiais, especificamente dos materiais metálicos, né, como é que acontecia, o que justificava os comportamentos diferentes que a gente conseguia observar para diferentes materiais durante um ensaio, fases elásticas, fases plásticas, a gente mostrou isso no nível atômico. Agora eu quero mostrar para vocês como é que isso aparece dentro de um ensaio de tração efetivamente, e comparar como é que materiais diferentes se comportam de maneiras diferentes, né? como é que se apresentam essas fases elásticas e plásticas para diferentes tipos de materiais, especificamente entre os materiais dúcteis e frágeis. Tá? Então, a gente vai falar sobre diferentes tipos de materiais, né? Não vou fazer uma extensa exploração de todos os tipos de materiais possíveis, né? Mas o importante é que a gente fale e vocês entendam, ao final dessa pequena aula agora, a diferença do conceito entre o que são materiais que a gente vai considerar dúcteis e materiais que a gente vai considerar frágeis. Tá bom? Então, uma vez que a gente está ali dentro do procedimento de um ensaio de tração, né? Lembra que a gente montou um corpo de prova, ele está fixo lá na travessa fixa da parte de cima, ele está fixo na travessa móvel que está aqui no meio, a gente aciona o botãozinho de começar o ensaio, e nessa travessa móvel ela começa a descer e alongar esse corpo, portanto, induzindo tração, alongando esse corpo que está preso entre essas travessas. Tá? Então, o que está sendo controlado nesse ensaio de tração efetivamente é o deslocamento dessa travessa. Né? Então, isso seguindo as normas, como eu tinha explicado na aula anterior, né? Que a gente tem normas a seguir para ritmo de carregamento, né? Taxa de carregamento desse camarada. A gente vai definir qual que é a velocidade de deslocamento que a gente pode impor nessa travessa móvel. E o que está sendo imposto, então, nesse ensaio é o deslocamento dessa travessa móvel. E isso está começando a carregar o corpo. Né? O corpo tinha um certo comprimento, na hora que eu estou forçando que uma das extremidades desse corpo aumente o seu comprimento, eu estou gerando carregamento desse corpo, estou gerando tensões lá indiretamente. Estou inserindo um deslocamento e estou medindo quanto que esse deslocamento gera de tensões. Tá? Então, o que eu estou medindo ao mesmo tempo dentro de uma máquina de tração é a carga que está sendo gerada, a força que está sendo gerada dentro desse elemento, né? Para eu mudar o comprimento desse elemento de uma certa quantidade, quanta força está sendo gerada, é isso que mede aquela célula de carga. E ao mesmo tempo o extensômetro, né, que geralmente é um garfinho ali que está preso na zona útil do corpo, como eu tinha mostrado para vocês na aula passada, esse carinha está medindo qual que é a deformação, né, uma medida indireta de deformação, ele vai medir qual que é o alongamento dessa seção útil para utilizar essas informações mais para frente. Tá bom? Então eu estou medindo essas duas coisas ao mesmo tempo. As forças que estão sendo aplicadas, a carga que está aplicada nesse corpo, e alguma medida que permite que a gente calcule a deformação do corpo de prova durante o ensaio de tração. Pois bem, então, lembrando que a gente tinha visto lá na aula 1,
inicialmente, logo que a travessa começou a descer, a carga que ela induz sobre aquele corpo não é grande o suficiente para fazer com que sejam geradas deformações permanentes na rede cristalina. Então, eu tenho posições dos átomos dentro da rede cristalina, eles vão se afastar levemente por conta da aplicação dessa carga, mas se eu removesse a aplicação dessa carga, eles voltariam a estar na mesma posição que eles estavam antes. Então, eu não estou inserindo força nem energia suficiente para fazer deformações permanentes dessa rede cristalina. Isso é o que a gente chama de região elástica, tá? Então, enquanto a gente está na região elástica, sempre que eu vou descarregar esse material, ele vai voltar a ter o mesmo comprimento que ele tinha originalmente, o mesmo tamanho que ele tinha originalmente, tá bom? Então, eu estou recapitulando mais o que a gente tinha visto na seção 1, mas isso a gente observa também macroscopicamente, não apenas dentro lá da rede cristalina dos materiais, a gente observa isso macroscopicamente enquanto faz um ensaio de tração, que existe uma faixa de tensões de cargas que estão sendo aplicadas, ao longo da qual se a gente removesse essa carga, ele voltaria a ter exatamente o mesmo tamanho que ele tinha anteriormente. Isso caracteriza o que é a região elástica. Tá? Então a região elástica ela vai aparecer para todo tipo de material, pouco importa as características, né, se são dúcteis ou se são frágeis. Tá? O que a gente está interessado mesmo em descrever é o que acontece quando a gente sai, nessa aula de agora, o que acontece quando a gente sai dessa região elástica, como que a gente sai dessa região elástica, o que acontece mais para frente. Tá? Então, a partir daí, o que está acontecendo com esse material, considerando que a travessa continua a descer, depende das suas características, como eu estou querendo explicar para vocês. Tá? Como eu tinha falado naquela aula 1, alguns materiais eles permitem que se formem aquelas discordâncias que eu tinha falado para vocês. Então, uma rede cristalina que tinha os mesmos vizinhos, se a gente aplica a carga suficiente, ela é capaz de se deslocar de um comprimento atômico numa determinada direção, segundo um plano de deslizamento, e ele gera uma discordância. Então, átomo que tinha um certo vizinho, ele passa a ter um novo vizinho e alguma parte dessa rede cristalina, alguém que tinha um vizinho deixa de ter um vizinho. Isso forma uma discordância. Pode ser que já existissem concordâncias dentro desse material e a discordância deslocou uma casinha para o lado. Né? Então, formar discordâncias ou deslocar discordâncias acaba tendo o mesmo efeito de deformação permanente, porque eu mudei a configuração estável da rede cristalina. A rede cristalina está numa outra configuração estável. Então, alguns materiais permitem que haja essa formação e esse deslocamento das discordâncias de forma bastante facilitada, sem muito carregamento. Outros materiais eles já possuem uma rede cristalina, vamos dizer, mais travada. Né? Então, isso vai depender de várias coisas. Né? Vai depender do tipo da rede cristalina, da estrutura cristalina, da presença e da quantidade de elementos de liga, vai depender de diversas coisas diferentes, tá? Depende de temperatura, tem um monte de coisa que pode influir nessa facilidade ou dificuldade de haver movimentação de rede cristalina. Estou falando de rede cristalina aqui, focando especificamente nos materiais metálicos, né? Temas similares, né? Não vou poder falar de rede cristalina, mas são temas similares, também aparecem em materiais poliméricos, por exemplo. Tá? A gente vai falar mais para frente no curso sobre como o comportamento de materiais poliméricos durante ensaios de tração. Mas, focando aqui nessa parte aqui nos materiais metálicos, vamos falar um pouquinho sobre essas redes cristalinas mais travadas, né, entre aspas. Tá? Então, eu estou mostrando aqui para vocês dois tipos de redes cristalinas. Tá? Rede cristalina bem ali no canto, essa aqui, cúbica de face centrada, e essa aqui de hexagonal compacta. Tá? Se eu tenho dois materiais que têm composição química similar, praticamente a mesma, vamos dizer assim, só que eles estão em configurações diferentes, seja por conta do tipo de processamento que eles passaram, eles podem estar ou em cúbicas de face centrada ou hexagonal compacta, por exemplo. Tá? É meio raro acontecer isso, mas enfim, digamos que pudesse existir isso. Tá? A gente já saberia, pela própria estrutura cristalina, a cúbica de face centrada permite muito mais possibilidades de planos de deslocamentos e formações de concordâncias. A hexagonal compacta ela tem um nível de empacotamento diferente e uma estrutura de átomos um pouco diferente e tem menos planos possíveis de deslizamento de concordâncias. Então, nesse contexto, a gente já saberia que um material que tem uma estrutura cúbica de face centrada tende a promover mais a formação de discordâncias e deslocamento de concordâncias do que materiais que têm uma estrutura hexagonal compacta como essa. Então, isso é um exemplo mostrando para vocês como a origem, o tipo de estrutura cristalina do material influi no comportamento de geração e deslocamento de discordâncias, por exemplo. Outra coisa que influi no comportamento de discordâncias é a presença de elementos de liga, como eu estou mostrando aqui, tá bom? Então, as bolinhas verdes ali são elementos de liga que são maiores do que o elemento de base da rede cristalina. As bolinhas roxas são elementos de liga, né, que estão conectados ali dentro da própria rede cristalina, que tem um diâmetro menor do que o elemento de base, tá? E além disso, eu também posso ter inclusões, né? Então vocês estão vendo que tem vários pontinhos aqui
dentro da malha cristalina, tá bom? Então, quando a gente está falando de aço, por exemplo, né, a gente sabe que no aço a gente tem vários átomos de carbono que se colocam nos interstícios ali. Então, tem várias moléculas de ferro, vários átomos de ferro que têm diâmetros maiores, né, que seriam essas bolinhas brancas que vocês estão vendo aqui. E essas bolinhas pretas pequenininhas seriam os átomos de carbono que se inserem nos interstícios, né? Daí vai depender se é uma estrutura de cúbica de face centrada, cúbica de corpo centrado, vai depender onde que ele vai conseguir se alojar, hexagonal compacta também. Então eles são elementos tão pequenos que eles conseguem se inserir nos interstícios, naqueles espaços que a gente tem entre os átomos principais da rede cristalina. Então, dependendo da presença desses elementos, esses elementos eles podem ter diferentes influências sobre a rede cristalina, e muitas vezes esses elementos, especialmente esses que têm diâmetros diferentes, diâmetros maiores ou diâmetros menores, né, eles vão dificultar um pouco a criação e o deslocamento de discordâncias através dessa rede cristalina, tá bom? Então, por isso que a gente tem muitos metais, muitas ligas de metal que têm um comportamento bastante diferente, né, em termos de dutilidade do que o mesmo material sem aqueles elementos de liga. A presença desses elementos de liga muda totalmente o comportamento dessa liga com relação à formação e deslocamento de discordâncias que a gente tinha visto lá na aula 1, que é a origem das deformações plásticas, tá bom? Então, tudo isso para explicar para vocês que, dependendo de como que é a rede cristalina dos materiais, a gente vai ter mais ou menos facilidade para gerar aquele mecanismo que eu tinha associado às deformações plásticas, né, que é a geração de discordância e deslocamento de discordância. Então, os materiais que permitem a formação e deslocamento de discordâncias mais facilmente, eles vão poder se deformar bastante antes de fraturar. E é isso que a gente tinha falado lá na aula 1. Né? Então, a gente vai poder formar um monte de discordâncias, elas vão se deslocar, vão concentrar numa região daquele grão da rede cristalina, e só depois de ter várias discordâncias concentradas ali dentro, que a gente vai chegar num nível de tensões e de carregamento que a gente não consegue mais suportar, simplesmente gerando discordâncias, e vai começar a se formar, assim, uma trinca macroscópica, né? Uma trinca que a gente consegue mexer, que a gente consegue enxergar com alguns elementos de bastante ampliação, tá? Então, esses materiais que permitem muita formação e deslocamento de discordâncias, eles isso se traduz em muita deformação permanente. Então, se eu estou carregando, né, lembrando lá no ensaio de tração, eu estou carregando esse material, estou descendo aquela travessa móvel aqui, esse material vai conseguir se deformar bastante, né, ele vai mudar bastante o comprimento original dele antes de fraturar. E essas deformações, essas grandes deformações antes da fratura, né, eles estão associados ao que a gente chama de regime plástico, que são deformações que a gente não consegue recuperar. Se eu parasse de carregar, né, se a travessa móvel parasse de descer, e eu soltasse ali a fixação do corpo de prova da travessa móvel, o corpo de prova não voltaria ao comprimento original, ele permaneceria com um comprimento já bastante deformado. Tá? Então, no ensaio de tração, isso fica muito claro de ver. Vamos ver se funciona hoje aqui os nossos videozinhos para mostrar para vocês. Tá? Vamos esconder aqui para o lado para a gente ver o que acontece. Tá? Então, esse aqui é um ensaio de tração de cobre. Tá? E cobre é um material que é muito dúctil. Um material muito, muito, muito deformável plasticamente. Tá? Então, vocês podem ver ali a travessa móvel que está na parte direita da tela de vocês, está se deslocando bastante. Olha só como esse material mais que duplica de comprimento. Ele vai se deformando, se deformando, se deformando, e só bem no finalzinho do vídeo que a gente vai ver que ele começa a formar um pequeno pescoço ali, tá bom? Que é um indício que a gente está quase chegando na parte de ruptura. Então esse é um material que se deformou bastante antes de ruptura, tá bom? E agora eu vou mostrar um ensaio de tração de um outro material que também é considerado dúctil, mas menos dúctil que esse. Vocês vão ver a diferença, tá? Vocês vão ver como a gente vai ter uma deformação muito menor antes de chegar nessa região, na formação de um pescoço e finalmente numa fratura. É um ensaio de tração de um aço. Tá? Então vamos ver se funciona aqui. Então, o videozinho já começa com um pescoço já formado, tá? Mas no começo ele era totalmente cilíndrico, tá? Então tem uma pecinha de diâmetro igualzinho toda a região ao longo do corpo útil, do comprimento útil. Ele está sendo carregado, lá pelas tantas começou a formar esse pescoço, tá? E agora a gente vê o que acontece. Vocês estão vendo, ele continua sendo carregado, o pescoço vai ficando cada vez menor. E lá pelas tantas ocorre a fratura, e a gente percebe ali a formação da fratura desse camarada. Ainda assim, a gente conseguiu ver muito claramente, né, a deformação desse camarada, o aumento desse comprimento, mesmo depois da formação da estricção, né, especialmente depois da formação da estricção, a gente vê esse aumento do comprimento bastante considerável. Então ele também é considerado um material dúctil, tá bom? Então, os materiais que não permitem a formação e o deslocamento de discordâncias, eles não vão exibir grandes deformações antes de fraturar. Tá? Então, esses são os materiais que a gente vai considerar chamar de materiais frágeis. São materiais que eles vão romper
ainda na fase elástica, então eles vão estar na fase elástica, não vão te dar nenhum anúncio que eles estão quase rompendo, né? Não vai haver a formação de um pescoço ou de grandes deformações concentradas. Ele vai estar aparentemente sendo solicitado normalmente, lá pelas tantas ele vai romper de uma vez só. Tá? Quem são os materiais frágeis? São os materiais que eu tinha comentado com vocês, de redes cristalinas, né? Quando isso faz sentido falar, com materiais que têm ligações metálicas, né? Ou com estruturas internas que são muito travadas, né? Que é quase impossível você promover deformações permanentes em diferentes tipos de materiais. Exemplos: cerâmicas, vidros, aços de alto carbono, concreto. A gente tem diversos materiais do dia a dia, no nosso dia a dia, que são materiais de característica frágil, tá? Que eles vão se comportar dessa maneira no ensaio de tração. Ou de compressão, mais para frente, né? Mas nesse momento aqui falando especificamente do ensaio de tração, tá bom? Então a gente vai estar deformando esses caras, eles vão ter se deformado bem pouquinho. Se eu soltasse aquele carregamento, muitas vezes eles voltariam a ter o mesmo comprimento original, eles ainda estariam na fase elástica. Mas se eu estou naquela posição e eu aumentei um pouquinho mais aquele carregamento, além do limite que ele consegue resistir, ele vai romper de uma vez só. Então vai gerar uma fratura de uma vez só, tá? Então, basicamente, como que a gente vai diferenciar esses materiais, a gente vai enxergar a diferença desses materiais no ensaio de tração, vai ser ao final desse ensaio de tração, como eu comentei na aula passada. O ensaio de tração é um ensaio destrutivo, um ensaio que foi construído para destruir uma espécie de material. E a partir da destruição dessa espécie de material, a gente retira as informações necessárias que a gente precisa para utilizar isso para outras coisas, tá? Então, na hora que a gente olha aquela peça destruída ao final do ensaio de tração, a gente vai ter possibilidades diferentes de ruptura. Tá? A gente vai ter, então, por exemplo, aqui, materiais extremamente dúcteis, tá? Tipo um alumínio da vida, tipo um cobre que a gente tinha mostrado, né? Eles vão romper mais ou menos dessa forma. É uma estricção extrema, o pescoço final ele fica muito, muito, muito estreito, tá? E a superfície de fratura ele fica geralmente inclinada a uns 45 graus, assim. Então isso aqui é um material altamente dúctil, uma fratura altamente dúctil. Esse cara aqui do meio é como aquele aço que eu mostrei para vocês, aquele ensaio de tração. Então ele estava se deformando, ele formou um certo pescoço, mas a partir do momento ele rompeu, tá? Ele começa uma ruptura dúctil, né? Ele começa a formar esse pescoço, né? Ele forma uma leve superfície a 45 graus, que é chamado de um copinho, né? Como se fosse um copinho. E lá pelas tantas a tensão fica tanta e o comportamento do material já não permite mais se formarem novas discordâncias, né, por conta da presença dos átomos de carbono dentro do aço, por exemplo. Tá? E ele tem, então, a partir de certo ponto, ele rompe fragilmente. Então ele começa, né, ele estava ali perfeitamente perpendicular, ele forma um pescoço. Nesse pescoço ele começa a haver uma fratura ali de fora, né, a 45 graus, e lá no meio ele rompe perfeitamente perpendicular à direção de carregamento, ou praticamente perpendicular à direção de carregamento. Isso é típico de uma fratura de um aço que tem uma certa dutilidade. E finalmente aqui, né, a gente tem a fratura frágil. Então você percebe que a fratura frágil, o corpo nem se deformou, a gente nem percebe que houve formação de um pescoço, ele estava totalmente íntegro e lá pelas tantas ele rompe de uma vez só, numa direção perpendicular ao carregamento. Tá? Então isso aqui eu vou mostrar para vocês. Então basicamente são o caso do meio, tá? E o caso de cá, fotografado efetivamente em espécies materiais. Tá? Então a gente tem aqui a formação de fratura daquele padrão que eu falei para vocês, de formação de um copinho e de um cone que encaixa lá dentro. Né? Então a gente vê que tem uma coroa em forma de cone e lá no meio a gente tem uma seção totalmente rompida. Tá? Isso é típico de materiais que têm uma certa dutilidade, uma fratura dútil, que não extremamente dútil, mas uma fratura dútil sim. Tá? Já esse camarada aqui que está embaixo dos meus olhos, ele rompeu claramente, fragilmente. Né? Ele estava sendo carregado no ensaio de tração e ele rompeu perfeitamente perpendicular à direção de carregamento. Tá? Então, uma ruptura limpa como essa, 90 graus como essa, indica que tem um material frágil. Tá bom? Então, essas aí são as características do comportamento de materiais. Então, a gente viu que dependendo da resposta desses materiais às deformações plásticas, ou da possibilidade de materiais diferentes exibirem deformações plásticas por conta de efeitos, como a gente viu, associados à sua rede cristalina, a presença de elementos de liga e tal, a gente vai ter comportamentos muito diferentes no ensaio de tração. No ensaio de tração, a gente pega aquele corpo de prova, carrega ele com o movimento daquela travessa até gerar a fratura. Para diferentes tipos de materiais, para materiais frágeis e dúteis, isso vai acontecer de formas muito diferentes, em pontos totalmente diferentes do carregamento desses materiais. E isso vai representar resultados, né, vai nos dar resultados bastante diferentes. Então, agora que a gente entende, né, que existem materiais que se comportam de maneira diferente dentro do ensaio de tração, a gente tinha visto qual que era o procedimento de ensaio na aula anterior, hoje a gente estava falando muito do comportamento
Nessa aula de agora a gente estava falando muito do comportamento dos materiais durante o ensaio de atração. Então agora a gente vai poder enxergar, né, ver qual é que é o resultado dessas diferentes tipos. Quais são os resultados que os ensaios de atração nos mostram para esses diferentes tipos de material, para os materiais especificamente, os materiais dúteis e os materiais frágeis. Vamos ver então como é que isso vai acontecer. A gente vai ver isso na próxima aula. Não só para os materiais dúteis e frágeis, né, também para os materiais dúteis e frágeis, mas muito mais com foco no que é o resultado que é fornecido pelas máquinas universais de ensaios, que são as curvas, os diagramas de tensão e deformação. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês ficaram com algum tipo de dúvida, deixem aqui nos comentários do vídeo. Se estiverem fazendo a disciplina no Moodle, usem os fóruns específicos para essas dúvidas, tá? Muito em breve a gente volta então com uma aula um pouco mais extensa, né? Essa aula foi relativamente curta, tem uns 20 minutinhos, só para a gente explicar as diferenças de comportamento entre materiais dúteis e frágeis. E na próxima aula, então, a gente foca especificamente nos diagramas de tensão e deformação. Então, quais que são, como é que a gente mede, então, os comportamentos desses materiais dúteis, frágeis ou outros tipos de materiais dentro de um ensaio de tração, talvez no resultado mais clássico e mais importante de vocês conhecerem e dominarem, que é o diagrama de tensão e deformação. Tá bom? Então, muito em breve a gente volta aqui com mais uma aula de ensaios mecânicos. Até a próxima.